Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAP. Hoje, finalmente, começaremos um assunto novo. Nós passamos da fase base, que era o quê? A gente ter uma noção um pouquinho sobre a matemática e alguns casos. Depois, passamos a lidar um pouquinho com equações, as ideias, beleza, do que está por trás de uma equação. No terceiro passo, a gente olhou um pouquinho o mundo da geometria plana. A gente olhou bastante coisa, embora tenha muito mais outras coisas também. Hoje nós iremos iniciar o nosso caminho mais próximo ainda da ideia da física, porque aqui serão três assuntos extremamente importantes. Porra, tudo isso? Que irão ser a geometria analítica, o sistema de equações e funções. Esses são os três últimos assuntos para a gente começar a engajar dentro do mundo da física, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos entender o que seria a geometria analítica, tá certo? Vocês aprenderam na parte 2 que existem as equações, beleza? Então, existem equações que conseguem mostrar números que a gente não conhece, as incógnitas, tal, e existem os termos, os coeficientes, etc. Tudo isso daí vocês viram no problema 1 e no problema 2. Depois, vocês entenderam que existe algo chamado geometria plana, que é a relação que existe entre ângulos, entre polígonos, quadriláteros, etc. Beleza, o que tudo isso tem a ver? Tem a ver que a geometria analítica ela é a união de tudo que vocês estudaram até agora. Ou seja, a geometria analítica ela é a fusão da geometria plana com tudo que nós aprendemos dentro do mundo das equações. Vamos aos exemplos. Antigamente, quando a gente tinha um quadrado aqui, a gente falava sobre os pontos dele e tal. Por exemplo, a gente tinha aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C, que a gente via direto, os pontos A, B, C, vértices, essas coisas. No mundo da geometria analítica, isso vai ser diferente, porque vão ser feitas coordenadas. Aqui a gente vai usar o famoso plano cartesiano. Esse é o diferencial da coisa. No caso, aqui, para a gente descrever o triângulo, a gente vai precisar das coordenadas, por exemplo. Vou chutar aqui qualquer coisa. Aqui, dentro do plano cartesiano, esse daqui vai representar o ponto 3.2. Aí a gente vai ter aqui o 1.2. E aqui a gente vai ter o 5.2. Então veja que agora, em vez de ser A, B e C, eu trouxe coordenadas, que se elas vêm do que nós chamamos de plano cartesiano, que é basicamente isso aqui. O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano ele possui dois eixos, que são esses dois traços que a gente está vendo aqui. Um eixo que nós chamamos de ordenadas e o outro eixo que nós chamamos de abscissas. Quando esses pontos, por exemplo, ponto 3, esse ponto 3 ele representa o x, ele está representando o x. E o ponto 2 ele está representando o y. Geralmente é assim que funciona. Agora, levando isso daqui para o plano cartesiano, esse aqui geralmente é o y e esse daqui de baixo é o x. Trocando por miúdos isso daqui, se esse daqui, esse 3,2 aqui, o 3 ele é o da parte x e o 2 ele é da parte y, a gente pode formar um par ordenado. Vamos supor que aqui nesse traço aqui, ó, aqui está o 2, né? No caso aqui é o 3, que é a parte do x, e aqui é o 2. 2 feio da porra. Ué, que negócio feio. Então, juntando esses dois aqui, esses dois pontos,
a gente vai ter um par ordenado. Essa é a ideia do par ordenado, como está descrito aqui nesse ponto. Então a gente pode fazer um triângulo dentro do mundo da álgebra. A gente pode transformar isso aqui em conteúdo algébrico. Então isso é o mais importante da geometria analítica. A gente consegue fazer com que a geometria seja expressa através de álgebra. Esse é o ponto mais importante aqui. Então o que eu quero que vocês levem dessa aula aqui é que a geometria analítica ela é uma fusão entre a geometria e a álgebra. Então tem como você pegar figuras geométricas e transformar em equações algébricas. Esse é o poder da geometria analítica. Vamos falar dos quadrantes agora, que também é outro ponto importante, que é de onde está situado cada ponto. Os eixos, eles têm pontos positivos e os negativos. No caso, o que tiver desse lado aqui é positivo e o que tiver desse lado aqui será negativo. Ou seja, eles são inversos. Aí o que acontece desse lado de cá? Esse lado de cá tem um lado positivo e tem um lado negativo. Esses inversos aqui, ó, porque aqui a gente tem o x positivo e embaixo tem o y negativo. E assim formamos os chamados quadrantes. Nós temos o primeiro quadrante aqui, o segundo quadrante aqui, o terceiro quadrante aqui e o quarto quadrante aqui. Ah, rapaz, mas eu não sei qual quadrante que tá a coisa. Vai ser do jeito que eu te disse. Se tanto o x quanto o y eles são negativos, não tem outra. Ele tem que estar no terceiro quadrante. Agora, se os números, os dois são positivos, ele está no primeiro quadrante. Se tem o x negativo e o y positivo, ele está no segundo quadrante. E só sobrou o quarto, que o quarto x é positivo e o y é negativo. Não tem erro isso daí. Ah, agora sim. Mas me diz uma coisa. E se o objeto ele for em 3 dimensões? E agora? O que a gente faz quando o objeto ele está em 3 dimensões? Quando ele está em 3 dimensões, a figura muda um pouco. Isso aqui é uma ideia de uma figura de 3 dimensões. Não ficou muito bom, mas dá para entender. No caso, a gente se lembra que tinha o eixo x e o eixo y. Em 3 dimensões, o y ele vem para cá. O x ele vem para cá, para essa parte aqui. E aqui a gente vai ter um eixo de altura que a gente chama de z. Também conhecido como cotagem ou cota. Outra informação relevante aqui é que a gente vai ter 3 planos. Eu não vou falar muito deles aqui, mas eu vou dizer para vocês que temos um plano aqui, um plano desse lado aqui e esse plano aqui. Existem 3 planos em uma figura tridimensional. Óbvio. Outra coisa importante, como eles ficam nos pares ordenados. Eles vão ficar desse jeito aqui, ó. Deixa eu botar aqui um exemplo. Eles irão ficar desse jeito aqui. Lembre-se que no exemplo anterior eram só 2, aqui são 3, mas é fácil você saber, porque esse 3 ele continua representando o x, esse 5 ainda continua representando o y, e no caso agora esse 6 ele vai representar o z. E por último, mas não menos importante, existe uma coisa que é a distância entre 2 pontos. Esse vai ser o último assunto de hoje. Imagina que eu tenho um ponto aqui e outro ponto aqui. E aqui a gente tem o eixo, lá o eixo das coordenadas lá que a gente aprendeu. Beleza. Só que agora eu quero saber qual é a distância desse ponto para esse aqui. Como é que eu sei a distância? Qual é o tipo de cálculo para a gente conseguir achar a distância entre 2 pontos coordenados aqui? Aqui a gente vai usar a mesma coisa que vocês aprenderam lá nas aulas de geometria plana. A gente vai usar o teorema de Pitágoras aqui, tá ok? Que é aquela, a raiz quadrada de a e b elevado ao quadrado. Então aqui é o teorema de Pitágoras. Como é que eu sei a distância?
entre dois pontos, usando o teorema de Pitágoras, tá ok? E esse é o último assunto de hoje. Na próxima aula a gente vai continuar adentrando mais um pouquinho dentro da geometria analítica. Até a próxima aí, valeu!